Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia humana, mais especificamente do sistema nervoso. Essa é a aula 26 da apostila de vocês, está na página 46 do volume 2, tá? Então vamos entender como funciona a anatomia do nosso sistema nervoso. Então, primeiramente, o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso ele vai ser responsável por captar, processar e gerar respostas diante de alguns estímulos. Esses estímulos podem ser elétricos, mecânicos, vários tipos de estímulos que vão fazer com que o nosso sistema nervoso reaja. É devido à presença, então, desse sistema que a gente é capaz de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem ao nosso redor. O sistema nervoso ele vai ser composto por dois tipos especiais vai ser composto por um tipo especial de tecido, que a gente chama de tecido nervoso. E o tecido nervoso é composto por dois tipos celulares. A gente vai ter os neurônios e as chamadas células glia. Bom, então como são os neurônios? Os neurônios então vão ser as unidades celulares do nosso sistema nervoso, São eles responsáveis praticamente pelo sistema nervoso. Esses neurônios eles podem ter formas variadas, mas todos eles geralmente vão apresentar um corpo, que seria essa região mais arredondada onde tem o núcleo. Eles vão possuir dendritos, que seria essa parte mais ramificada, essa partinha mais pequena, e vão possuir o axônio. O axônio seria essa parte mais prolongada. E geralmente esse axônio aqui, ele vai estar envolvido por uma bainha de mielina, que seria essas partes azuis, esses quadradinhos azuis. Tá, então o axônio seria essa parte mais clarinha, ele percorre todo desde o corpo até essa parte aqui de baixo, e ele geralmente é revestido por essa bainha. Geralmente o axônio, ele vai ser quando ele é envolvido por essa bainha, a gente vai chamar ele de fibra nervosa. Já os dendritos, que eu estava falando para vocês, que são essas ramificações aqui menores ao redor do corpo celular, eles vão ser responsáveis pela recepção dos estímulos. Então os dendritos eles vão ser os primeiros a receber o estímulo. Então, por exemplo, quando a gente finca uma agulha no dedo, por exemplo, o dendrito que vai captar essa informação e levar até o nosso sistema nervoso central ou periférico, onde a gente vai ter a sensação de dor e tudo mais. Então o dendrito que vai captar esse primeiro impulso nervoso, tá? Ele que vai receber esses estímulos. Depois o axônio, que seria essa parte mais alongada que vem junto aqui com o corpo, ele vai garantir a condução desse impulso nervoso, ou seja, ele vai garantir a condução dessa informação. Então esse neurônio aqui, por exemplo, ele tem que passar a informação para um outro neurônio. Então a gente captou a informação aqui nos dendritos, o dendrito vai passar essa informação aqui através do axônio, e o axônio vai dar essa informação para um outro neurônio, tá? A bainha de mielina, que são esses quadradinhos roxos aqui ao redor, revestindo o axônio, ele é geralmente formado por lipídios, e a função dessa bainha de mielina é diminuir a perda da energia durante essa transmissão do impulso nervoso. Então essa bainha de mielina ela vai ser como se fosse uma fita isolante, ela vai isolar para que não perca essa energia, tá? E as células de Schwann, são essas bolinhas mais escurinhas que a gente tem aqui na bainha de mielina, e essa célula, na verdade, ela é uma célula da glia. Célula da glia significa que é uma célula que não tem uma função do sistema nervoso. Ela, na verdade, é uma célula que vai produzir a bainha de mielina. A única função dela é produzir a bainha de mielina, tá bom? Bom, e como que funciona essa condução do impulso nervoso? Dessa informação do dendrito para outros neurônios ou para o sistema nervoso central ou periférico, A gente tem um impulso que sempre vai seguir o sentido, Ele vai partir aqui dos dendritos, ele vai dessas partes mais ramificadas, vai para o corpo celular e depois para o axônio. E o axônio que vai transferir essa informação para outros neurônios ou para o nosso sistema nervoso. Então o impulso nervoso ele vai se propagar através do neurônio, que vai ser resultado das alterações das cargas elétricas. Então todo neurônio ele vai ter uma quantidade de sódio e uma quantidade de potássio, que é regulado pela bomba de sódio e potássio. Então a parte externa do neurônio ele vai sempre ter mais aqui, no caso, moléculas de sódio, que vão ser moléculas positivas. E a parte interna da membrana aqui do axônio geralmente vai ser composto de moléculas de potássio, que vão ser moléculas negativas. E como que funciona, então, essa condução do impulso? Geralmente, quando essa membrana se encontra numa situação onde ela vai ter... quando ela está normal, quando ela vai ter o lado positivo do lado de fora e o lado negativo do lado de dentro, a gente fala que essa molécula, que essa célula nervosa, ela está polarizada. E quando essa célula não está dessa forma, ela vai estar despolarizada, tá?
Então vamos entender. Quando a gente recebe um estímulo químico, mecânico ou elétrico, vai ocorrer a alteração da permeabilidade dessa membrana. Ou seja, a membrana ela vai permitir a entrada do sódio e vai permitir a saída do potássio. Então as moléculas que estavam positivas do lado de fora vão entrar e as moléculas que estavam negativas do lado de dentro vão sair. Com isso vai ocorrer a inversão, né, da polaridade do axônio. Quando ocorre essa inversão da polaridade, a gente fala então que esse axônio está despolarizado. E é essa despolarização que vai propagar o impulso nervoso. Né? Então todo o axônio vai acontecer essa despolarização até o momento que vai transmitindo essa informação elétrica até o outro neurônio. Tá? Imediatamente após a passagem desse impulso nervoso, dessa informação através dessa troca, dessa despolarização, a gente vai ter a repolarização, que vai ser através da bomba de sódio e potássio que eu falei para vocês. A bomba de sódio e potássio é uma bomba, no caso é uma troca osmótica que a gente fala que ela gasta energia porque ela vai contra o gradiente. Ou seja, ela vai ter que fazer o processo inverso. Ela vai ter que mandar de volta o sódio para fora e pegar de volta o potássio para dentro do axônio, tá? Então, essa despolarização do axônio vai fazer com que a informação, né, o impulso nervoso, corra pelo axônio até um outro neurônio. Bom, e o que é a sinapse? A sinapse vai ser a região de ligação especializada onde ocorre essa troca do impulso nervoso. Ou seja, vai ser a região de um axônio que encontra um outro neurônio, tá? O tipo mais comum dessa sinapse, né, dessa informação que vai ocorrer ali nessa troca, a gente fala que é uma sinapse química, né, geralmente em que as membranas de duas células vão ficar separadas por um espacinho, que seria essa fenda sináptica. Ó. Então aqui a gente tem o finalzinho de um axônio, né, e aqui no finalzinho desse axônio ele vai se ligar aqui a um outro neurônio, por exemplo. Só que aqui fica um espacinho, ele não se liga realmente, né, fica um espaço. E nesse espaço aqui que vai ter a troca, uma troca química, né? Essa troca química, esse impulso nervoso químico que vai ser passado aqui, ele vai ser liberado através de alguns neurotransmissores. Né? Os mais comuns que a gente tem é a acetilcolina e a adrenalina. Então a acetilcolina e a adrenalina são neurotransmissores que vão passar aqui, no caso da parte final do axônio, para um outro neurônio. Tá? E aí que ele vai fazer a despolarização desse outro neurônio para acontecer todo o fluxo de informação novamente, tá bom? Bom, e a partir daí, então, no sistema nervoso, existe o ato reflexo e o arco reflexo. Né, geralmente, quando a gente está cozinhando, pega uma panela quente, né, automaticamente, involuntário, a gente já tira a mão, né? Porque senão, se a gente continuasse com a mão ali, a gente ia queimar. Então, involuntariamente, sem a gente pensar, automaticamente, quando a gente encosta na panela quente, a gente já tira a mão. Esse ato de já tirar a mão, involuntário e rápido, que a gente chama de atos de reflexo. Tá? Então, isso seria, ou a gente pode chamar simplesmente de reflexo. Né, que é o ato de tirar involuntariamente a mão de um objeto quente, por exemplo. Já o arco reflexo é o caminho percorrido pelo impulso nervoso. Ou seja, o impulso nervoso que fez com que você tirasse a mão dali, que a gente vai o caminho, né, no caso que essa informação correu, que a gente vai chamar de arco reflexo. Tá? No caso dos invertebrados, o arco reflexo ele sempre vai ser simples, porque ele vai envolver apenas um neurônio. Já nos animais vertebrados vai envolver 2 ou mais neurônios, né? Então eles são mais complexos. Então vamos ver o arco reflexo no caso simples, né? A gente pode chamar ele de monossimpático, né? Aqui no monossimpático vai ter a presença de 2 neurônios, então aqui a gente está falando dos vertebrados, tá? Esses 2 neurônios, por exemplo, aqui ele vai acontecer, por exemplo, quando alguém pega um objeto e aproxima bruscamente do nosso rosto, a gente automaticamente pisca, né? Esse ato de piscar é um ato de reflexo que é ocasionado devido a esse movimento brusco do objeto que chegou próximo da gente. E no caso dos nossos olhos, vai ter então um arco reflexo monossimpático, porque vai ter 2 neurônios presentes nesse ato. Então a gente vai ter aqui um neurônio receptor, que ele está ligado lá no nosso olho, né? Então ele recebeu essa informação que o objeto chegou próximo do nosso olho, ele vai levar essa informação aqui até a medula, e a medula devolve essa informação no caso, para um neurônio motor. Esse neurônio motor também vai estar ligado, né, ao nosso olho, né, vai estar ligado ao músculo que faz o nosso olho fechar. Então a gente vai ter um neurônio receptor que recebeu a informação lá no nosso olho, ele levou essa informação até a medula, e a medula levou essa informação até o neurônio motor que fez o olho fechar. Tá? Então no monossimpático a gente tem a presença de 2 neurônios. Aqui nesse exemplo é o neurônio receptor e o neurônio motor. E depois a gente tem o arco reflexo polissimpático, que vai ter 3 ou mais neurônios.
Então isso aqui vai acontecer numa outra ocasião, que é aquela que eu falei para vocês, quando a gente coloca a mão numa panela quente, por exemplo, automaticamente a gente já tira a mão, né? Esse processo de tirar a mão é um ato de reflexo, e o processo que essa informação correu pelos neurônios, que seria o arco reflexo. Então nesse processo onde tem 3 ou mais neurônios, vai acontecer da seguinte forma. Aqui na imagem, ó, eu trouxe a imagem de um joelho, né? No caso aqui tem um martelinho que bateu no joelho, que geralmente é aquele exame médico, né? Que os médicos batem um martelinho no joelho para ver se você tem um reflexo na perna. Quando ele bateu aqui o martelinho no joelho, ele gerou uma força mecânica aqui. No caso, esse impacto aqui vai ser passado por um neurônio sensitivo, que está aqui ligado, né, nessa parte do joelho. Esse neurônio vai levar essa informação para a medula, assim como a gente viu no exemplo anterior, só que aqui na medula a gente vai ter mais de um neurônio que vai responder por essa informação. No caso, a gente tem aqui o neurônio associativo ou o neurônio intercalar, que é o neurônio que vai intercalar essa informação. Então, no caso aqui, o neurônio sensitivo vai mandar a informação para a medula, e em vez da medula passar essa informação direto para o neurônio motor, ela passa primeiro pelo neurônio sensitivo, associativo, porque ele vai transmitir essa informação para 2 outros neurônios. Aqui no caso da perna, ele vai passar pelo neurônio que está ligado aos quadríceps, que seria a parte de cima, né, da coxa, e o neurônio motor também, que está ligado aqui aos músculos flexores, que seria a parte de baixo do joelho, né, da perna. Então, no caso, no polissimpático, a gente tem, nesse exemplo aqui, a gente tem 4 neurônios. A gente tem aqui o neurônio sensitivo, que recebeu a informação, o neurônio associativo, que está dentro da medula, e no caso, 2 neurônios motores, que têm a função de fazer com que a perna se movimente. Um neurônio que está no quadríceps e um neurônio que está no músculo flexor, tá bom? Então esse é o caminho do arco reflexo no caso no polissimpático. Bom, então hoje a gente entendeu um pouquinho sobre o sistema nervoso, qual a função dele, quais são as células que estão presentes no sistema nervoso, como que é feito como que é passada a informação do impulso nervoso e sobre o reflexo também. Então eu queria que vocês fizessem os exercícios da aula 26, que está na página 56 e 57, e os adicionais do 93 ao 101. Se tiver alguma dúvida sobre a aula, pode mandar no meu e-mail que eu ajudo vocês, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula, pessoal!